História, um programa com histórias reais para inspirar você. E a minha convidada de hoje é psicóloga, palestrante, especialista em perinatalidade e parentalidade. Seja muito bem-vinda, Mariana Jacinto. Muito obrigada, Fabiola, pelo convite de estar aqui. Que delícia para esse bate-papo. Bate-papo que nós já estávamos ansiosas. Então vamos Faz lá. tempo que eu estou tentando trazer a Mariana e hoje, graças a Deus, deu Sim, certo, né? deu Foi o dia certo. certo. Que bom. Obrigada por esse espaço, pelo carinho. A gente já se conhece de tanto tempo, mas Muito nunca tempo. tivemos a oportunidade de fazer assim um bate-papo gostoso como esse. E eu Então tenho vamos, certeza que vai render bastante, viu, gente? vamos lá. E Mariana, todo mundo que vem aqui já sabe que a gente começa o programa contando sobre a infância da pessoa. Você, como psicóloga, né, sabe muito melhor do que eu que tudo começa ali. Não só na infância, na própria gestação, né? E muitas coisas que a gente vive na infância vão refletir na vida adulta. Então a Sim. gente quer saber como foi a Mariana na infância, como foi a sua infância, família, se tem irmãos, se não tem. Conta pra gente. Ah, eu tive uma infância muito privilegiada. Sou caçula, tenho mais 2 irmãos mais velhos, meu irmão mais velho, o Sérgio, a Marília é a do meio. Uhum. Fui a única xereta a querer estudar em São Paulo, saí para estudar. Todos estudaram aqui em Franca. Sim, acabei fazendo faculdade lá. Mas a minha infância foi marcada por algumas mudanças. Eu nasci aqui em Franca, fomos para São Paulo, meu pai recebeu um convite para trabalhar lá. Tive uma infância muito gostosa e quando eu tinha aproximadamente uns 11 anos, foi quando eu vim para Franca novamente e segui aí na minha trajetória E aí de já tinha, adolescência e depois voltei para fazer faculdade novamente acho em que na São infância Paulo. já ficou um gostinho, assim, de que gostou de morar ali na cidade. Sim, sim. Que São Paulo legal. tem um lugar muito especial no meu coração. Ai, que bom. Eu falo que é um lugar fantástico, né? Porque tem de tudo, né? O Sim, pessoal não gosta tanto, às vezes, de morar, porque é tudo muito mais longe, né? Mas eu é falo que é uma cidade de um oportunidades lugar para a para gente conhecimento viver também. cultura, viver experiências. A minha pós-graduação em perinatalidade, parentalidade, foi lá que eu fiz também, Olha que no legal. Instituto Gerar. Então, foi uma vivência muito rica, muito gostosa. Meus pais são muito amorosos. Eu tenho uma mãe extremamente potente, um pai extremamente amoroso. Que bom. Aquele pai que só falta adivinhar o que quer, que liga o tempo todo perguntando, né, Que como é que gracinha. foi. Então, eu sou uma pessoa muito sonhadora, sou muito romântica, tem aquela coisa de todo mundo falar que o amor é brega e eu sou bem brega Mas é mesmo, tão como o bom ser brega amor. em relação ao amor, né? Eu sou uma pessoa que gosto de gente, gosto de conversar, e eu acho que é por isso que eu me encontro na minha profissão. Antes de vir para cá eu estava no consultório, então eu falo que é lógico, não é uma conversa, né, com uma conversa estar ali, né, eu sou psicóloga de orientação psicanalítica. Então Uhum, é uma, né, a terapia ela não é uma conversa qualquer, mas para o terapeuta poder ser terapeuta, ele precisa gostar de conversar. Então, claro. isso eu gosto e muito. Gostar de conversar e gostar de ouvir também, né? Que tem gente que Sim. ama falar, mas não consegue ouvir, né? Esse espaço para escuta, né? O paciente, quando chega no consultório, ele está ali trazendo uma vivência, e como você falou, uma história de vida. E a Uhum. gente tem que tomar muito cuidado para acolher essa pessoa. Eu falo que o que a gente fala dentro de uma sala de análise é extremamente importante, a gente tem muita responsabilidade sobre isso, porque Verdade. nós nunca sabemos qual é o efeito dessa fala, né? O que essa fala vai gerar aí um impacto Tem uma para as frase que eu gosto pessoas. muito que diz que cada pessoa enxerga o mundo da forma como experimentou. Sim, E é sim, isso, porque às vezes uma fala pra mim que pode ser uma coisa super simples, pra quem tá ali, pode ser algo que vai trazer um peso tão grande, né? Porque isso. tudo, por isso que filhos são diferentes, né? Eu quero até saber como é que são seus irmãos também, porque
Às vezes, mamãe tem 5 filhos, minha mãe mesmo, ela tem 5 filhos, mas cada um tem um jeito, cada um gosta de uma coisa, Sim. né? Cada um tem Cada seu um jeitinho. é um ser humano, né, que é ali atravessado pelo seu eu, pela sua Isso. subjetividade de vida. E às vezes uma experiência que um passou, para um foi algo positivo e para o outro negativo, É, né? você teve 2 filhos, certo? 2. Você teve o primeiro numa idade, num momento de vida seu, então provavelmente você enxergava os olhos com uma lente. Isso. E depois você estava me contando ali nos bastidores que você teve e foi uma vivência super diferente nesse segundo filho. E diferente em tudo, viu? É, Gestação, e parto. você estava em idade diferente, momento de vida diferente, então não é igual o que a gente oferece para os filhos, É, eu também porque falo atravessa isso. um monte de O amor é experiência. E sempre o mesmo. Que que bom. bom, né? Eu falo que o Kalel, que é o segundo, ele tem uma mãe muito mais experiente que o Caleb teve. Né? Porém, a gestação do Caleb foi uma gestação que, se pensa numa mãe tranquila, que não estava nem, assim, ó, era parto normal, muito decidida, a do Kalel já foi uma gestação de medo. Então, É, ali na porque barriga você mesmo eu já já entreguei tinha coisas mais diferentes. consciência, De né? tudo, né? De Do que era o tudo. parto, do que era um filho. Sim, A sim. responsabilidade é Uma maior, já era mais velha, responsabilidade, uma né? vivência. A chegada de um filho muda muita coisa na vida do casal. Muito demais. Eu falo que antes eram decisões como qual restaurante nós vamos escolher hoje, e as decisões ficam mais importantes com a chegada do filho. Com certeza. E daqui a pouco eu vou até comentar sobre uma conversa que a gente teve em um casamento há muitos anos atrás, esse que eu nunca Ai, meu esqueci. E eu Deus! fiquei tentando, eu nem era mãe na época ainda, mas Não, eu nunca eu lembro esqueci. desse casamento. Não era aqui em Franca, Foi, era em São Joaquim, alguma coisa assim. O não, casamento não era em Franca. foi num, foi num sítio, inclusive, acho que foi o casamento do Éder. Não, já já a gente vai Ah, falar. Já foi já. mesmo, eu quero Mas vamos saber. voltar lá na sua infância. E seus irmãos, como é que eles são? Meus Porque você tem irmãos, esse jeitinho, né? Gosta de falar, de comunicar. Eles são assim lá também? em casa todo mundo, assim, Todo é mundo meio que italiano, fala com a mão, atropela um ou outro. Eu tô me comunicativo. segurando aqui para não te Não, atropelar. pode ficar à vontade para falar, que a gente é muito sossegado. Lá em casa nós somos uma família muito dinâmica e de repente briga, já faz as pazes e Família fala mesmo, e tá tudo família é isso. certo. Sim, então lá em casa, mas ao mesmo tempo é uma família muito amorosa, que se preocupa, uma família engajada, uma família eu costumo muito dizer para Ana Maria é minha filha, ela tem 11 anos, o que que é uma família? É um grupo de pessoas que se ajudam, Ah, que legal essa e frase. precisa ter um enorme respeito com as diferenças. Não vou falar para você que é tudo lua de mel, que não é, né? Não, todo mundo tem família, Mas todo mundo nós sabe, né? somos uma família que podemos contar, sim, um com os outros. Eu acho que isso é muito É o mais importante importante, numa né? Na família família. poder ter esse apoio, né? Sim, Isso é sim. importantíssimo. E eu ia te perguntar também, quando foi que você decidiu se formar como psicóloga? Falou, vou estudar Você psicologia. sabe que ó, Qual que foi a chave? já me perguntaram sobre isso. Eu não me lembro o momento. Para mim parece que é como se eu sempre tivesse isso dentro de mim. Eu não Nasceu me lembro psicóloga. assim, pensar assim, nossa, o que que eu vou fazer? Não, eu vou fazer isso, aquilo. Eu prestei hotelaria. Nossa, nada a Eu ver. prestei hotelaria, não me lembro, vocês me perguntam por quê? Não me lembro te dizer. Vontade de viajar? Eu Apesar que eu não gosto viajaria muito de tanto, acho. viajar, mas eu acho que era uma questão mais pela administrativo, algo de administração, né? E às vezes, Uhum. assim, até uma sugestão dos pais, porque eu acho que quando a gente está ali por volta dos 17, 18 Muito anos, novo para tomar a gente não decisão, tem né? tanta maturidade para tomar algumas decisões. Então, eu fiz, né, estudei para o vestibular e já era psicologia. Aí acabei não passando no vestibular que eu queria, tentei mais um ano de cursinho, Uhum. e aí consegui passar na faculdade e fui para São Paulo, com a cara e com a coragem. Se sentindo adulta. O meu pai, morei com meu pai lá, né? Eu falei para você que ele era super amoroso o tempo todo, me ligando para saber como é que tava naquela Pauliceia desvairada, foi muito gostoso. Foram anos assim, hoje eu vejo o quanto eu senti essa mudança, né? Eu lembro que quando eu fui para São Paulo,
Eu fiquei muito ansiosa, porque pensa bem, ir para São Paulo, não conhecia ninguém, Tem que resolvi estudar. da noite para o dia, assim, foi uma coisa Sério? rápida, porque eu vi que eu passei no vestibular e as aulas já iam começar, foi super rápido, mas para isso eu tenho uma coisa assim, eu vou. Né? Você Determinada, fala assim, pega e Mari, vai. eu me considero uma pessoa corajosa. Eu vou sentir lá na frente, mas eu vou, eu faço, eu topo. Vamos fazer isso? Eu topo. Né? Eu tenho em mim que, como diz o poeta, tudo vale a pena se a Se a alma alma não não é é pequena. pequena. Então, vamos embora. Quando você me fez o convite, vamos embora, porque não deu data, né? Por isso que a gente Mas teve essa você topou de primeira, dificuldade. a gente só tava com essa dificuldade de data Sim. mesmo. Então eu fui, morei lá com meu pai, foi muito gostoso, foi uma vivência muito. Tem grandes amigos que São Paulo me deu. Ai, que bom. São Paulo mora no meu coração. Faculdade, tudo maior delícia. E aí depois conheci o James no último ano de faculdade e Lá em São adivinha Paulo você só, conheceu eu ele? conheci ele aqui Ah, tá. nas últimas férias de julho, eu estava já no 5º ano de faculdade. Gente, Nós James é o maridão, gente. Que a gente já entrou no é, nome. meu marido. Engraçado que naquela época tinha aqueles messengers, lembra? Ah, é. Lembra? Não tinha Não, eu vou falar que eu não lembro. WhatsApp. Não Você não lembro. lembra? Eu lembro Ah, sim. bom. Eu conversei muito com E meu aí, marido. olha só, ele ia se encontrar com uma garota e eu ia me encontrar com um No garoto. dia que vocês começaram. Mas peraí, como E é que aí vocês se nós se conheceram? encontramos no bar. Não, a gente se Ah, vocês conheceu aqui foram. em Franca, desse jeito, porque ele foi para esse bar encontrar uma garota e eu fui encontrar o outro moço. Gente, o E o outro destino, moço me quando tem que deu, unir, me deu o bolo, ainda bem, né? ainda bem. A moça também deu bolo nele, ainda bem, e a gente se encontrou. Gente, bolo combinado. Era para Deixa ser, eu te né? perguntar, você conhecia esse moço já que te deu o bolo? Ou era virtual? Não, de Eu tô virtual. achando que era o James disfarçado. Será? Não sei não, hein? E aí ele Era um chegou perigo, gente, esse e a encontro. gente já naquele dia a gente já ficou e logo já Tá, mas e começou a aí? Vocês chegaram, namorar. começaram a conversar do nada ali? Ele conhecia o Hernani. Olha que engraçado. Uma das minhas amigas que fez faculdade comigo em São Paulo, Hum. eu vim para Franca, trouxe ela para passar as férias, o carnaval aqui comigo. E eles se conheceram. E eu já conheci o Hernani e ele também já. E aí, os dois estavam lá, Silvio e Hernani, e ele chegou, cumprimentou tal e me cumprimentou. E aí foi através desse amigo Mas, em comum que, então eu fui como é que fala? A casamenteira deles e eles foram os meus, né? que legal, é O verdade. pombo, o correio aí, e aí onde a gente começou a Mas namorar. ele só Mas eu contou essa tinha mais história 6 meses depois, de né? faculdade. Não, a gente Tipo já assim, ah, eu levei conversou um ali. bolo, foi só depois que contou essa Sim, história. depois a gente, depois que a gente entendeu o que a gente estaria Que ali, coincidência fazendo legal, ali. hein? Mas e aí a gente ficou junto, eu ainda tinha 6 Não meses de perdeu o passeio. faculdade, eu ainda tinha 6 meses de faculdade, e aí quando eu me formei, eu quis vir para Franca, né? Porque eu sentia, como você falou, São Paulo é uma cidade muito grande, né? E eu, Uhum. apesar de eu ser essa pessoa que converso, gosto muito de conversar, sair, me relacionar, eu sou bem pacata, assim. Eu gosto da minha casa, gosto de Fica ficar em mais de casa, boa, né? a cidade do interior, a minha família, então tá todo mundo aqui. Então, e Sente para falta. E você já ser estava namorando, né? isso, e para você ser psicóloga, a gente precisa fazer um nome, né? Então eu pensava assim, como que eu vou construir o meu nome em Franca se eu estou em São Paulo? E É. o fato de eu estar namorando o James também foi um grande peso, não vou mentir para você. A gente estava com uma relação muito gostosa e eu falei, por que não? Quer ficar Então junto, né? vim e tô super feliz. Você veio de São Paulo pra cá. Quando eu comecei a namorar o Vi, eu falei que eu ia pra São Paulo. Eu falava assim, não se apega, porque eu tô indo pra São Ah Paulo. Eu ia lá, estudar teatro. olha que terrível. Eu lembro disso. E aí eu acabei ficando. Eu falei, ah, eu Ah não vou mais lá. pra São Paulo. Não Viu? fui. Olha lá, Mas assim, valeu que a coisa pena. boa. Foi uma Valeu decisão assim, muito a pena, perfeita. né? Eu estou no lugar onde eu quero estar. Eu não tenho essa coisa de e se eu tivesse escolhido diferente, e se eu tivesse feito diferente. Não, hoje eu tô aqui, né, perto da minha família, construí uma Que é família com o bacana James também, né? Poder também. ficar ao lado dessas pessoas, né? Eu amo muito a minha vida.
Que bom, Eu eu amo também amo muito. muito a minha vida. E que bom que a gente tem isso, né? De poder se sentir feliz com o que tem. Tem Sim, tanta gente que vive com a intenção do dia que vai poder ter algo, né? Vai é. ser feliz quando conquistar alguma coisa, quando tiver alguma coisa. É. E a E haja gente. terapia, né, para trabalhar, porque muitas vezes a gente fica, eu não vou mentir para você que muitas vezes eu me perco do presente e vou lá na frente, eu penso que tem a ver até com esse momento de uma Uhum, cobrança, de uma produtividade louca, e muitas vezes quando eu volto para mim eu me pergunto, né, o que que é isso mesmo que eu quero, qual que é adianta eu ficar ali correndo, correndo atrás de uma coisa e não conviver e não sentir, cheirar, sentir momentos simples do meu dia a nossa, dia. é verdade. Eu penso Então, muito nisso então também. eu venho tentando me desacelerar. Eu tenho muito essas conversas com o James para a gente oferecer uma parentalidade de conexão com a Ana Maria, um momento nosso junto, para não também, porque nós criamos filhos ansiosos, né? Claro. Dependendo do modelo que a E gente nós somos, assim, eles instala. são o nosso reflexo, né? Sim. Então a gente conversa muito sobre isso. Recentemente a gente mudou para um condomínio onde tem uma área de lazer muito gostosa. Que bom. Então a gente preserva muito essa coisa da Ana Maria. Sendo filha única, eu amo esse contato que ela tem com os vizinhos, acaba que formando uma grande rede. É, Os isso é vizinhos são os importante. irmãos, os conflitos que vieram a partir daí foram ótimos, né, para ela compreender que ela não é única, que ela tem que esperar, que ela vai competir, ela vai ganhar, ela vai perder. Então, eu acho que isso são coisas muito ricas. Será que ser filha de uma psicóloga é melhor ou pior? Eu Porque, acho que quem vai te responder isso daqui uns anos é a Ana Maria. porque eu penso assim, ó, Depende. depende. Ajuda muito, penso eu. Eu acho muito bonitinho quando ela chega para mim e fala assim: "Mãe, preciso de você, preciso da sua ajuda". Ai, que gracinha. Esses dias eu achei tão Aí você fofa. já me respondeu a pergunta que eu acabei de fazer. Mas ao mesmo tempo tem um outro lado. A hora que eu vou começar: "Ai mãe, lá vai você", aí senta que lá vem Psicóloga. história. Aí senta que O lá meu filho vem tá falando isso pra história. mim Porque ultimamente. aí uma pergunta vira uma palestra. Aí meu marido: "Mariana, menos, por favor", né. Então eu vou ali, mas a gente construiu uma relação muito gostosa. Mas eu acho Mas que o eu acho olhar que é mais diferente, mas ajuda. ajuda, sim. Mais ajuda, mais ajuda. Se o James falou que ajuda, mais ajuda do que atrapalha. É, Então eu mas vou só o fato acreditar. dela chegar e falar preciso de você já mostra que tem uma conexão gigantesca. 11 Sim, anos é a sim. idade que costuma se afastar É, dos pais. ela pode contar muito com o pai dela também, mas eu sinto que quando vem essas questões do conflito na escola, ou algum conflito, algum sentimento, ou até mesmo quando ela discute com o pai dela, ela logo vem, né. Então a gente pensa junto, a gente não sou a mãe que deixa de castigo, não acredito nas Também não. punições, eu gosto muito da conversa, dela compreender o que está em jogo Que gera ali. força é o amor, né? Eu Sim. sempre falo isso, assim, não é a briga, não é mostrar força, mostrar que tá acima do filho, mas é amar, acolher Sim, na hora da raiva. Eu falo muito assim, ó. A gente tem que olhar para as crianças como se fosse um adulto, não que elas sejam, mas elas são pessoas assim como nós, né? de De respeito. respeito. E desde Sim, quando o Caleb nasceu, que foi meu primeiro filho, eu já falava assim, gente, eu tenho que olhar para ele como um ser humano. Eu não posso olhar para ele como uma criança, porque eu era vista assim, aquela criança. Ah, é conversa de adulto, fica ela não quieta. sabe nada, ela É não conversa de sente adulto, às vezes eu queria nada. dar uma opinião, Uhum. opinião que hoje eu vejo que tinha sentido que eu ia Sim, falar, sim, e os adultos, ó, é assuntos de adulto, não entra. E sim. o Caleb eu sempre dei essa liberdade para ele chegar e conversar e dar a opinião dele, e a gente respeitar ele como adulto. Então, tá Ele nervoso? conta, né, Conta. ele conta ali Ele conta ali o no que ele meio, ele é um ser pensa, o que ele pensante. acha, isso. E às vezes a gente numa conversa ali assim, ele quer dar opinião, a gente respeita. Mas até me perdi um pouco agora, mas assim, eu quero dizer, essa importância de olhar, lembrei, que a gente faz muito com as crianças, né? A criança tá irritada, para, não, para com isso, você vai, vou Quando chamar ela seu pai, mais precisa de nós, é, quando ela tá nervosa, desregulada, a né, gente você quer fazer ela manda se ela autorregular isso, sozinha. e ela não vai,
E aí, no começo, eu tentava, às vezes, ser firme com ele, Titinho, tadinho. Por isso que eu falo que a Léo tem uma mãe melhor. É que assim, ó, nós damos muitas vezes aquilo que que nós a gente recebeu. recebemos. Os nossos, você me perguntou sobre a parentalidade, né? E a parentalidade é justamente isso. Por exemplo, se nós demos algo para os nossos filhos, com certeza os nossos pais deram o melhor, mas nós vamos reformar. Então, a parentalidade é esse trabalho. Então, assim, você imagina que se os nossos pais deram algo para a gente, o que os pais deram para eles ainda era pior e assim eu vai penso dessa indo. forma. Porque a gente sempre está tentando melhorar. Então, os nossos pais também tentaram melhorar em alguns aspectos que eles receberam. Eles Então, sempre dão o melhor que eles isso, têm, e né? nós também. Então, quando a gente pensa nesse estudo de tudo hoje, da questão da disciplina positiva, de todas essas, quando a gente fala desse olhar para a criança, são estudos que estão sendo desenvolvidos. Então, conforme vai evoluindo, a gente também vai abraçando Aprendendo, essa né? causa. O que me ajudava muito com o Caleb depois nas birras, aquelas birras de 3 aninhos, né? Uhum, Era agachar e acolher, abraçar ele e falar, isso. calma, tô aqui. E aí parava. E isso a gente foi gerando uma conexão muito forte, né? Isso é muito importante. A gente já vai dar continuidade nesse assunto, que eu adoro falar sobre isso, mas a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já. Você já sentiu o desespero de investir tempo e recursos e não obter os resultados que precisa? Se você respondeu sim, saiba que não está sozinho. Muitos empreendedores enfrentam esse mesmo desafio todos os dias. A boa notícia é que eu posso te ajudar. Eu sou Vinícius Andreoli, consultor de tráfego pago. Se você deseja aprender estratégias mais eficazes para atrair o público certo para o seu negócio, entre em contato comigo hoje e agende a sua consultoria. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja. Voltamos e vamos dar sequência agora nessa conversa que está tão interessante, né? A gente começa a falar de filhos, criação, um termo muito utilizado, né, por você, a parentalidade. Fala mais pro pessoal sobre o que é isso. Você já me falou aqui nos bastidores, né? E eu acho importante a gente falar sobre essa questão, porque hoje em dia a sociedade mudou, né? A forma como a gente enxerga as coisas. Você comentou, né, sobre os estudos que vem vindo ao longo do tempo. E que bom que a gente tem esses estudos, Sim. porque a gente pode se tornar pais e mães melhores para os nossos Sim, filhos. Então, sim. explica melhor esse termo. Bom, a minha especialidade é perinatalidade e parentalidade. Então, a perinatalidade são os eventos que acontecem na gestação, parto, pós-parto ali, até uma mulher que está tentando, às vezes, engravidar e não consegue, ou que está fazendo algum tipo de procedimento para tentar engravidar. Então, o casal que está ali tentante também é considerado nessa fase da Ah, tá. perinatalidade. Então, antes mesmo do positivo, Isso, eu achava que não, que era só depois. Eu considero assim que essa fase onde você já começa o desejo de filho, já começa o desejo de desenvolver a ter o maternidade, paternidade filho. ali, né? E aí a parentalidade é essa construção desse pós. Então, o que acontece? Há muito tempo, a gente escuta muito o termo maternidade. Maternidade, maternidade. Qual que é a grande questão? A grande questão é que fica subentendido que filho é da mãe. Muitas vezes a gente tem esses termos, filho, mãe é mãe,
o filho é só da mãe. E a gente precisa começar a romper esses conceitos, porque Verdade. as mulheres estão cada vez mais sobrecarregadas por terem essa missão de educar um filho sozinha, Uhum. e sem contar a solidão materna que muitas São muitas visitam. coisas, né, porque aí junta o trabalho, porque hoje a grande maioria das mulheres querem trabalhar, né, ter sua Isso, independência, junta o filho, né, que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo é algo que demanda, é um ser mãe trabalho. sozinha é algo muito difícil, junta ser esposa e tudo isso. E é onde alguns casamentos até começam a entrar em atrito, né? Porque Sim, o homem quer ter aquela esposa por inteira, assim como era antes da maternidade, mas às vezes não move uma palha para ajudar, né? Não troca uma fralda, não pega para rotar, para dar uma mamadeira, né? isso. Inclusive, esse termo, né, eu vou até pegar aí, que foi um ato falho seu, mas que é muito Estamos importante. aqui para aprender. Pai não ajuda, pai Isso, que a se gente tem que trocar responsabiliza. essa fala também. Então, mas essa fala, né, é uma fala que já conta pra gente, dentro de mim, dentro de você, que estruturalmente a gente entende que o homem, ele está ajudando. E não é verdade. O pai cuida, o pai troca, É uma o pai ele não obrigação. vai gestar, não vai parir, não vai amamentar no seio, porque mamadeira ele pode dar, se a gente for pensar assim. Verdade. Então, o meu trabalho, eu cuido dessa mulher, eu cuido dessa família também, para a gente ir contando para esse casal. Os filhos terminam o casamento? É por causa dos filhos? Não. É o projeto que esse casal não fez, é essa Uhum. divisão de tarefas que acabou trazendo muito ressentimento, muita discussão A falta para do o falar, né, o que tá relacionamento. sentindo e Sim, e a falta de dividir tarefas dividir. mesmo. Qual que é a diferença? Antes, há muitos anos atrás, as mulheres ficavam em casa cuidando dos seus filhos. Hoje a gente foi meio xereta e falou, não, a gente quer ir para o mercado de trabalho. A mulher, ela pegou mais um trabalho para si e isso não foi dividido com o homem. Então o homem, ele trabalha ali as horas dele por dia, a mulher também, só que o cuidar da casa e cuidar dos filhos ficou ainda para a mulher. Não foi uma Uhum. conversa assim, eu vou voltar a trabalhar, tá, o que nós vamos fazer com os filhos e com a casa? Então isso eu tô te falando no mundo, né, É, assim, essa e questão. eu Então, penso também a que paternidade ela é muito recente. isso é bem recente, mas eu penso que vem, por ser tão recente, né, já vem essa coisa assim, desde quantos anos atrás que tá ali na memória de todo mundo, né, Muito, é que o homem estrutural. não podia fazer uma comida, porque Sim, e que aí entra numa questão que talvez algumas pessoas vão até achar estranho falar isso, mas que eu penso, e eu tento criar o meu filho da melhor maneira possível para ele por ele ser ser um homem, bom né. marido, um bom pai, e um bom marido ele ajuda não, de novo ajuda, ó, ele contribui com os Ele trabalhos se da casa, ele responsabiliza, não contribui é? com tudo, assim Ele como a mulher. come também, ele bebe também, Isso. ele usa roupa. Então, acho que você, como uma mãe de um menino, eu brinco que as mães de meninos têm uma grande missão, que é Gigantesca. desconstruir o machismo estrutural, né? Que é fazer essa desconstrução. Eu assisti uma série recentemente que eu super indico, que chama Machos Alfa. Hum. Essa série é incrível, porque ela trabalha de uma forma muito assim leve, engraçada, a história de 4 homens se desconstruindo. Então, de vez em quando eu converso com o James, ele fala: "Calma, Má, tô me desconstruindo. Ai, que legal. Calma, tem hora que, né?" Porque eu falo: "Ô, peraí, por que que, né, a gente precisa ter essa conversa. Por que que o teu trabalho é mais importante que algumas necessidades minhas, né? Isso. Como é que nós vamos fazer com o nosso filho? Porque senão isso fica muito a cargo da mulher." Eu sou uma pessoa muito tranquila e muito amorosa. Então, quando eu vou ter essa conversa com o James, eu tenho uma conversa muito leve, né? A proposta aqui não é para todo mundo aí sair brigando com o Não, até marido e porque com a a gente mulher. consegue as coisas na conversa e Isso, aos poucos, mas dando para ter tempo um de cada um. espaço sobre isso, conversar sobre isso, não é dever desta mulher educar este homem, não é.
Mas eu penso que se a gente está numa relação juntos, por que não conversar e fazer pequenos convites Isso. para esse parceiro, E não é sabe um mesmo? detalhe que eu observo bastante? Que quando nasce um filho, por exemplo, e eu vejo alguns relacionamentos até acabarem por causa disso. As mães da mãe, elas têm o hábito de chegar na casa daquele casal, assumir um espaço que não é o dela, às vezes assumir até a cama do próprio casal para dormir com a filha, e aí não deixa o pai participar desse momento que eu falo que é fundamental para criar o vínculo, para poder entender e se enxergar como um pai que faz. A questão Porque é às que o vezes a mãe... cuidado, por uma questão até histórica, ele ficou muito atrelado à mulher. Então, por exemplo, se um idoso adoece, quem cuida, às vezes, é a mulher, não é nem o filho que é pai dele, entende? Quem cuida. Então, a mulher, por isso que eu falei que a tua missão é uma missão muito interessante de criar um filho homem, porque geralmente as mulheres são criadas para cuidar, você já dá uma boneca para sua filha, e os homens são criados para fazer, para agir. Então, uma próxima geração que a gente pode pensar em homens que cuidam, homens que têm toda essa sensibilidade, porque função materna é cuidar, dar banho, função paterna é proteger. Função não quer dizer que um homem ou uma mulher não pode fazer. Então, um homem pode fazer uma função materna e uma mulher pode exercer a função Sim. paterna. A função não está relacionada ao gênero. Isso. Então, o que a gente precisa agora desconstruir é essa coisa de só mulher que cuida. Então, você poder dar para o seu filho bonecos, cozinha, também, porque só a Eu mulher ia comentar ganha sobre isso. E eu acho um absurdo isso, né? Vassourinha pra mulher. Eu falava, se eu tivesse uma menina, ela nunca ia ganhar uma vassoura na vida. Pode Mas- até dar, contanto que você dê para um homem também, não mas é? assim, E bora todo mundo não, lavar a eu não quero louça, que ela arrumar as pense coisas. Mas foi um episódio bem engraçado que aconteceu lá em casa. No nosso primeiro filho, o Caleb era doido pra ter uma vassourinha e o Vi nunca deu. Eu falei, não vou dar. Era bem enrijecido. E aí um dia ele queria muito ganhar um jogo de panelinhas, porque ele gosta de brincar de restaurante, fazer comida, isso não vai. Aí eu falei assim... Então só mulher que Não. cozinha, eu vou dar Aí uma eu, bronca não, mas no olha só, Vinícius. já vai chegar no ponto. Eu falei, por que não? Se ele faz isso por admiração a você, porque o Vinícius faz a comida lá em casa. Que história é Ele faz a janta. Aí ele parou e pensou, falou, mas vende coisa que aprendeu É muito com o pai. automática, É sem completamente E aí o nosso automática. pequenininho, ele não podia ver uma vassoura. Tem 1 ano e 7 meses, ele não podia ver uma vassoura, porque ele chorava. E aí o que ele fez? Foi lá e comprou a vassourinha. Ah lá. E aí os dois fizeram. Aí eu falei assim, olha só, o primeiro você não deu, né? Mas brincou e dormiu com a vassoura na mão. Porque tem uma série de preconceitos, até em relação à questão da homoafetividade. Então será que se meu filho brincar de boneca, né, ele vai ser homossexual? E eu não penso, é isso gente, que define. cada um vai ser o que tiver que ser. Sim, né? Mas na nossa completamente. casa é um trabalho em equipe o tempo todo. Então, o Vi prepara o lanche do Caleb, eu vou organizando a roupinha, ele vai dando almoço. Trabalho, Então, trabalho. isso. Eu dou trabalho. banho, o Vi coloca a roupa. Sim, Então, sim. fica assim o tempo E todo. essa é a grande questão. E você sabe que eu dei uma palestra esse final de semana e foram os homens, né? O casal grávido que foi. E eu expliquei para eles o quê? O bebê nasce, não nasce o amor junto. Nossa, Né? perfeito isso. Não é aquela coisa assim, o Eu falo leite muito desceu, isso. eu já amo, papapá. Porque Então, romantizam muito, que é aquele amor. sim. Né? E as mães se cobram e se culpam por isso. Demais. E aí o que acontece? Nasce o bebê, a gente cuida, do cuidado vira a intimidade e da intimidade nasce o amor. Que vai crescendo dia Sim. após dia. E aí o que eu estava falando para esses pais? Que eu me preocupava com eles, que eu não queria que eles vissem aquilo como uma crítica, mas uma preocupação. Porque o que eu percebo? Como a maioria das mulheres, não são todos, tá? Os homens, tá? Mas a maioria deles deixam esse cuidado a cargo da mulher, os filhos tendem a desenvolver uma intimidade maior com a mãe. E aí o pai perde, porque o pai fica só para pagar a conta da escola, o pai fica para prover,
dá o dinheiro e o pai perde essa conexão, essa intimidade. Então a gente precisa tirar o pai desse lugar da bronca, desse lugar do medo, desse lugar de ser aquele cara inacessível, entende? Então hoje a Maria ela tem tanto liberdade comigo quanto com com o o pai. James. E às Isso é vezes eu vou para importantíssimo. congresso e eles ficam juntos, né? Ela chega para mim e fala assim: não tem nenhum congresso para você ir, não? Não tem nenhum lugar? Por quê? Porque eles fazem maior bagunça, eles pedem comida, eles cozinham Aproveita o juntos. momento. É o momento deles, é o momento E você deles. sai E tranquilo. é muito O rico. que eu ia falar quando eu comecei a comentar das avós era justamente isso, que eu penso assim, quando nasce o bebê, é muito importante dar para o pai essa oportunidade de pegar, de dar o banho. Ah, E aí tem sim. avós que ficam, não, deixa que eu dou, não, você não sabe. E vai tomando papel que toma até da mãe também, né? Que a avó quer Isso. fazer tudo ali, né? Claro, assim, gente, é importantíssimo uma rede de A rede de apoio. apoio. Mas que as avós saibam entender que é importantíssimo para aquele pai, aquela mãe, Aprender. vivenciar isso, Sim. trocar, né? Se assustar com o Sim. choro do bebê, porque todo bebê chora Você e vai começar a entender. Você trouxe um aspecto super importante. Então, assim, existe uma grande diferença entre ajuda e interferência. Isso. Então, a ajuda é quando a rede de apoio vai cuidar desse entorno e respeita muito a forma pela qual os pais querem conduzir ali, Exatamente. tá? E a interferência são os famosos palpites, que muitas vezes as pessoas dão. Eu sei, eu entendo que é para ajudar, mas esses palpites geram muitas vezes nessa mulher e nesse homem, principalmente a mulher que está ali no puerpério, Nossa, que é uma fase. né, uma fase extremamente vulnerável. E quando você tira da mulher aquela oportunidade de cuidar do filho e do homem cuidar do filho, a autoestima daquela mulher que já está baixa, ela fica mais baixa ainda, porque se você fala assim, não, deixa que eu cuido, ela entende como você não consegue, você é muito fraquinha, deixa que eu faço. E já é uma fase que ela já, às vezes, já tá achando que não vai dar conta, Sim, né? então é o contrário, não, você consegue, eu tô aqui do teu lado, vamos fazer isso? Faça, você consegue também, porque é muito importante. A rede de apoio, geralmente, eu oriento para que ela fique no entorno. Isso. Então, por exemplo, a rede de apoio, ela lava a roupinha do bebê, ela faz um café para chegar uma visita, Nossa, gente, ela sobre passa isso. roupa, ela leva o filho mais velho para passear, porque a mãe tá lá com o filho mais novo, Exatamente. vai no supermercado. Minhas amigas tiveram filhos, e às vezes, na pandemia, eu lembro que eu tive uma amiga minha que teve gêmeos, Nossa. a Mari, querida, e eu falava, eu mandava coisas lá, porque eu não podia ir lá, eu não podia ajudar. Então, às vezes, eu mandava uma coisinha ou outra, ou ligava, conversava. Então, da pessoa saber que ela pode contar com você para uma conversa, para um bolo de fubá, sabe? Levar um já é um pãozinho, carinho, né, enorme. E quando eu vou na casa de algum amigo, eu falo assim, o que você quer que eu faça? Porque aí não erra, gente. Pergunta, não passe muito perfume para visitar bebê Nem recém-nascido. precisa passar o perfume. Você sabe que eu tô brincando com essa do perfume, mas uma das maiores queixas das puérperas que estão no meu consultório, às vezes é o perfume das pessoas, é a conversa alta. É aquele que tá resfriado e vai. Isso. Então, Criança, leva as crianças às e vezes fica, são pega o pequenos priminho. detalhes que a gente acha que é bobeira, mas não. Faz uma enorme diferença para essa mulher Você que sabe, já tá assim, super sensível. no meu primeiro foi assustador, porque eu cheguei do hospital e muita gente chegou e ficou na minha casa até às 11 da noite. Gente E do meus céu. pontos, porque apesar de ser normal, eu acabei levando Até às 11 da noite. um E pique. agora eles já saberam? Agora já Agora sabem. eles saberam, não, eles já estão sabendo. Não, mas pra mim foi traumático, porque meus pontos estouraram, apesar de ser parto normal, eu levei o pique, e eu fiquei com dor, eu não contei pra ninguém, eu fui falar pro meu marido à noite. Nossa. E de manhã eu precisei correr pro hospital. E foi muito traumático pra mim, assim. E Eu aquele monte de imagino. gente. E aí eu preocupada em fazer pão de queijo, fazer as coisas pra servir pras pessoas. Pensa, e eles que tinham que te servir. E a gente lidando com o sangue, com o leite vazando e tudo aquilo. Sim. E aprender a ser mãe, todo mundo assim.
Por que tá chorando? O que você tá fazendo? É. E, gente, criança chora. Você falou uma coisa tão bonita que é o aprender a ser mãe. Você sabia que as pessoas acham que por nós sermos mulheres, a gente já sabe cuidar de um bebê. É. Então, que eu quero dar um recado, posso dar um Pode. recado? Que o pai e a mãe vai aprender a ser pai e aprender a ser mãe. E para isso a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que falar Tem sobre que isso. A tentar. gente tem que perguntar pro colega, porque não é uma coisa tão Ninguém prática nasce assim. sabendo. E uma coisa que Não. você falou, É um que a gente mito falou achar, sobre... né, É. que a mulher ela sabe. O mito também do amor, o amor de uma família é um amor a ser conquistado. Ele não é um Vai amor crescendo. que já logo acontece. Por isso que é importante deixar o pai participar bastante, para ele ter esse Sim. vínculo. Eu ia falar sobre esse amor. Eu fotografava parto na época. Eu lembro E aí, disso. você lembra? E aí teve Eu uma acho que aquela conversa que a gente teve no casamento do Éder foi justamente que você me contou que você estava fotografando. Eu acredito Não que foi? sim. Isso, acho que foi ali que começou. E teve uma gestante, não, uma mãe, na verdade, né, que falou pra mim que ela, depois de muito tempo, de alguns 6 meses, ela veio conversar comigo que ela estava sofrendo muito, Olha lá. porque ela viu que eu emocionei no parto dela. Eu sempre me emocionei muito com partos. Mas como que não emociona, gente? E aí ela viu que até eu chorei e ela não chorou no parto dela. Eu falei, tá tudo bem, eu nunca chorei em nenhum parto dos meus filhos. Na época eu só tinha tido um. Eu não chorei também. Mas para ela E ela isso falou já assim, foi uma mas- questão. Mas Olha por o quê quanto é que sensível, aconteceu? né? Que ela falou assim, eu não consegui sentir aquela explosão do amor que dá na hora que o filho nasce. Eu falei, mas não acontece. Que explosão de Eu amor, falei, gente, não é, o amor, ele nasce, o bebê nasce, e a gente vai ter aquele processo. E é importante falar, porque eu acho que você vai concordar, em algum momento, pós-nascimento, você vai falar, o que eu fiz da minha vida? E vai chorar. Mas não quer dizer que você não ama. O famoso baby blues, a tristeza materna. É importante falar, né? Porque eu Sim. falo assim, gente, é uma coisa assim que em algum momento você vai olhar. Eu lembro que quando meu primeiro filho nasceu, Minha Devia ser- vida estava tão bonitinha. acho que fazia uns 7 né? dias. Minha casa ficava tão arrumadinha. Gente, depois de uns 7 dias mais ou menos que meu primeiro nasceu, eu lembro que era madrugada, ele chorando. E até nisso é diferente, o O Caleb que eu chorava, o faço Caleb com esse dormia. bebê, né? Não, eu comecei a chorar. Sim. Eu chorava. E o Vinícius só olhou e falou assim pra mim, eu não me esqueço Eu dessa tenho um cena. post que eu fiz, inclusive, assim. Eu Sobre coloquei, isso? eu choro junto com o bebê, né? E eu chorava, e ele só falou assim, vai ficar tudo bem. Ah, Mas aquilo foi um eu te amo pra mim, sabe? Assim, Você tá até emocionada, porque né? ele E falou é de aquilo pra emocionar mesmo. eu lembro de tudo. E esse é o papel do homem nesse momento. O parto por si só, ele já é um evento traumático. Então essa mãe, ela precisa assimilar que o que está ali naquele bercinho não é o fígado, não é o baço, porque se a gente for pensar, o filho é um pedaço da gente que Isso. sai. Então essa volta a mais é uma volta que a mulher tem que fazer e que o homem não precisa fazer. E é justamente por esses lutos perinatais que a gente chama, que são uma série de lutos, o corpo de antes com o corpo do depois, Isso. a vida antes dos filhos, a vida pós, deixar de ser mãe, deixar de ser filho para passar a ser mãe. Então, são muitos muita coisa. lutos, o bebê sonhado, o bebê ideal, são muitos lutos para a pessoa elaborar, para a mulher elaborar. O homem também tem uma vivência, mas essa mulher ela tem essa volta a fazer por esse evento acontecer no corpo dela. Essa tristeza que você sentiu, ela se chama baby blues, é uma tristeza normal do pós-parto. Ela tem uma tendência a ir regredindo ali em 2 meses. Se não regredir, a gente vai ficar de olho, porque não é patológico, mas a gente vai ficar de olho porque isso pode virar uma depressão pós-parto. Importantíssimo isso. Esse Olha, recado eu acho muito importante eu dizer. Verdade. E a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente já vai voltar nesse ponto, que tá muito interessante. Combinado. Vem conhecer a loja Residência Modas, a maior e melhor loja de vestidos de festas de Franca e região. Aqui você encontra vestidos perfeitos para o seu evento, com tamanhos do P até o 54. E o melhor, com valores a partir de R$ 189,90, mais barato do que um aluguel. Vale muito a pena. Você também precisa conhecer as bolsas que mais parecem uma joia, e você só encontra aqui, na Residência Modas, Rua Álvaro Abranches, 692, Cidade Nova.
Aqui no Instituto Ana Márcia Saúde e Bem-Estar, nós trabalhamos com você que deseja se transformar e ser sua nova versão. Quando eu falo ser sua nova versão, é conectar com você através das terapias que nós temos. Hoje trabalhamos com a morfologia, análise do sangue vivo, detox iônico dos pés, hidrogênio molecular, Hag Hara, autoemoterapia, enemas de café e muito mais. Então vem pra cá e venha ser sempre a sua nova versão. Voltamos, vamos dar continuidade com um assunto muito importante, né? A gente Vamos. estava falando sobre a depressão pós-parto. Como é que o marido faz para identificar, ou, sei lá, uma mãe, alguém que está ali junto com essa gestante, pode identificar os inícios dessa depressão pós-parto? É o seguinte, essa tristeza materna, que é o baby blues, ela é comum acontecer e é uma tristeza, como eu te disse, de todo esse processo, dessas mudanças muito intensas que aconteceram. Passou ali de 2 meses e aquele marido está percebendo o quê? Que aquela mulher ela não está investindo energia no bebê. Então, o baby blues, que é a tristeza materna, apesar da mulher estar triste, ela consegue investir energia no bebê. Ela dá mamar, ela olha, ela sorri pro bebê. Às vezes ela tá assim, descabelada, cansada, exausta, mas ela consegue investir energia naquele bebê. Porque o bebê humano, ele precisa de energia, além de leite, para sobreviver. É o olhar, o toque. A troca. Já na depressão pós-parto, essa mulher no pós-parto, ela não quer saber do bebê. Ela não quer investir energia nesse bebê. Então, por que que o homem é muito importante, não só para isso, para diversas outras, para fazer aquele respaldo, né? Mas para também identificar. Então, é muito importante a rede de apoio estar atenta nessa mulher, para ver se a gente precisa de ajuda ou não. Se essa mulher recusa esse bebê, se ela anda muito irritada, muito chorosa, às vezes até com pensamentos, né? Muito negativos, pensamentos suicidas, né? Algumas ideias em fazer algum tipo de mal para o bebê, essa mulher ela está doente, ela precisa de ajuda. E é importante falar, né? Porque às vezes alguém olha e fala, é uma mãe ruim. Né? Não, e não, existe uma enorme diferença. A gente precisa dar uma atenção, um carinho especial para essa pessoa. Não né? existe uma mãe ruim, existe uma mãe adoecida. O senso comum vê de fora como uma mãe ruim. E às vezes até fala, nossa, tanta gente querendo ter um bebê e essa mãe deixa esse bebê na caçamba. Não, gente, a gente sempre vai estar falando de uma mulher extremamente adoecida. Porque ninguém imagina o trabalho psíquico que uma mulher faz quando ela pare. Nossa, fantástico isso. Sobre o que eu te comentei, sobre o que eu comentei com você no casamento aquela vez, que eu nem era mãe ainda, eu lembro que você falou, que eu quero abordar isso porque eu acho importante também, que você falou que quando eu tivesse um filho, era muito importante eu saber ter um momento entre eu e o meu esposo. Sim. Porque a gente, é muito comum, e a gente se perde muito da gente, né? Quando a gente não tem um espaço pra gente, um momento pra gente se olhar como mulher, porque a gente vira mãe, mas a gente continua sendo uma mulher também. Sim, com né? certeza. Uma mulher que se relaciona, que faz para energizar o casal. Isso, e aquilo que você falou ficou tão na minha mente. Ai, que bom. Mas eu fiz tudo ao contrário. Isso me gerou Mas em algum momento você lembrou. Eu sempre lembrava. Mas assim, acabava que depois a gente ia deixando para trabalhar, para fazer alguma coisa. E nos momentos que estavam com os avós ali brincando, a gente tinha esses nossos momentos sim. Não é que eu ficava deixando para ir passear, né? Mas sempre ficou. E até hoje eu falo também, muito. Tá? Deixar para passear. Deve, pode também. Deve. Esses dias a gente deixou a primeira vez o Petitinho. Ah lá. Porque assim, é importante. No primeiro, eu quero dizer que eu me perdi demais de mim. Então, eu me perdi de estilo, eu me perdi de mulher como profissional, que eu comecei a achar que eu deveria ser apenas mãe. Então, por isso que é importante ter essa válvula, esse escape. Sim, sim. Né? E eu queria que você falasse sobre essa importância também. A mulher, ela no pós-parto, eu acredito que nem a mulher nem o homem vão ser mais a mesma pessoa. Você me perguntou do meu projeto ele chama Nascer ao Gerar. Por quê? Porque eu senti que nasceu outra Mariana depois que eu gerei. Eu acredito que nos homens também, e aqueles que recebem o convite aceitam, porque tem alguns homens que não aceitam esse convite, a transformação. Então,
nesse momento que a gente se transforma, a gente não é quem a gente era e a gente também não sabe quem a gente vai ser. Então, a gente está nessa fase de transição. Então, a sua dificuldade era nesse período de transição. E a mulher tem questões extremamente profundas em relação ao seu corpo, em relação ao erotismo, né? O mesmo peito que alimenta, ele pode ser ainda um peito de fonte de prazer na dá um nó relação na cabeça, sexual, né? Eu posso ser uma mulher extremamente vaidosa e posso ser mãe, porque fica muito essa coisa assim, ou eu sou mãe, ou eu sou uma santa, né? Ou eu não sou uma santa. Então, assim, isso fica, a gente acaba adotando os dois extremos, e não. Uma mãe, ela pode fazer o que ela quiser. Pode Ela continuar pode, sonhando, sim, ela planejando o pode usar as futuro. roupas que ela quer, ela pode sair para trabalhar. Agora, uma coisa que eu falo tanto na maternidade quanto na paternidade é que não é sem perdas. Então, como tudo na vida, a gente vai fazer escolhas. Então, para estar aqui com vocês hoje, eu estou deixando de estar com a Ana Maria, ou com a minha família, ou no consultório. Então, os pratos vão cair. Não dá para equilibrar todos os pratos. E tá tudo A bem, grande né? angústia das mulheres de hoje em dia, dessa cobrança em relação à maternidade, que os homens não sentem, que é a culpa materna, a gente nunca ouviu falar de culpa paterna, É porque verdade. eu posso me autorizar a estar aqui? Posso, mas eu tenho que ter muita clareza do que eu estou ganhando e do que eu estou perdendo. Nossa, fantástico. E eu trabalhei durante muito tempo tudo isso também. É, que bom. E durante Que bom. no segundo, eu já quis fazer diferente Que para bom. não me culpar tanto, Que bom. porque eu penso muito assim, acredito que você vai concordar. Eu amo ser mãe, eu amo estar com os meus filhos e eu me priorizo sempre, eu priorizo a minha agenda para conciliar também, para que eu tenha um momento com eles. Mas eu me permito continuar construindo o meu futuro, porque meus filhos vão crescer e eles vão ter a vida deles. Eu gosto de ser mãe, mas eu não gosto só de ser mãe. Isso. Eu quero ser outras coisas mais. Então, eu acho que isso está dentro do pacote. Eu acho que isso é até ruim para o filho, porque a gente deposita toda a felicidade no coitadinho, daquele tamanhozinho, né? Então, vamos dividir um pouco aí essas alegrias. E aí chega aquela que questão. até faz bem para o filho. Faz. E aí chega aquela hora que o filho cresce, cria asas, vai embora. E a mãe se vê perdida. Me entreguei a sem ter minha o que vida fazer. inteira para você. Tem e mãe agora que joga na cara, você... né? Então, entregou porque quis. Isso. Porque a questão é, eu posso ser mãe, sim, e posso me realizar também. Rola um equilíbrio aí, dá para fazer. Tudo tem que ser equilibrado, né? E é isso mesmo, gente. Tá tudo bem a gente buscar um futuro, a gente buscar os nossos sonhos, Com né? certeza. É importantíssimo a gente se realizar, porque a Com gente está sendo certeza. espelho para eles também, né? Então, se Sim. você tem uma filha, seja um grande espelho para que ela olhe para você com admiração. Um filho também. Mariana, eu amei nosso bate-papo. Eu acho que tinha que ter 2 episódios. Vamos, bora marcar. Porque tem muita Super coisa tô pra conversar, disposta, né? Com certeza. Parece que não deu tempo, né, Di? A Não, gente é sentou e muita acabou. coisa, é um conteúdo muito denso essa questão da maternidade, paternidade. E eu queria deixar assim uma sugestão para essas mulheres que se sentem assim muito sobrecarregadas, muito sozinhas, que elas possam encontrar um espaço para conversar sobre isso, porque eu acho muito importante. Eu tenho recebido também no meu consultório muitos homens, eu fico muito feliz com isso. Que bom, né? sinal que você tem feito um bom Tá trabalho mudando, também. tá mudando. Eu e todos os outros mais profissionais da parentalidade, Com né? certeza. Isso é muito importante. Mariana, Obrigada muito pela obrigada. confiança, viu? Bora marcar parte 2. Parte 2, tem que ter. Gente, é isso. E o programa Senta Que Lá Vem História vai ficando por aqui. E até o próximo. Hoje quero falar com você, empresário, a respeito de aposentadoria por tempo de contribuição. Meu nome é Marcos da Rocha Oliveira, especialista em direito previdenciário. Fique comigo e saiba mais sobre esse assunto. Se você tem um bom tempo de contribuição, mas ainda não atingiu o necessário para a sua aposentadoria, saiba que existe uma maneira de completar esse tempo. Geralmente, os empresários ao longo da vida realizam muitas contribuições, mas por um motivo ou outro deixam algumas contribuições sem fazer. É o que nós chamamos de lacunas.
Nesse caso, nós podemos identificar essas lacunas, ou seja, os períodos que não houve contribuição, realizar essas contribuições em atraso e conseguir fazer a tua aposentadoria. Mas para isso é necessário, para que você recolha esses valores em atraso com segurança, a ajuda de um profissional que irá identificar os períodos que cabem este cuidado. Se esse é teu caso, procure um advogado especialista e faça valer o teu direito. Afinal, o teu direito não pode esperar.